Aqui nós estamos em mais uma edição do Conversa Ilustrada, né? E o Conversa Ilustrada ela é uma ação de extensão que acontece no âmbito da disciplina Desenho de Observação do curso noturno de Arquitetura e Urbanismo da UFBA. E é organizado por mim, que eu sou a professora Luciana Guerra, e pela professora Cecília Andrade, e tem a frequência de 2 vezes por semestre. Hoje nós temos como convidado o João Aguiar, que nos deu a satisfação de aceitar o nosso convite. O João Aguiar ele é formado em design de produto, com especializações tanto em design quanto em educação. É também mestre em engenharia de produção. Atuou na última década como professor universitário nas áreas de projeto, ergonomia, tecnologias, aplicados e linguagem visual. Desenha diariamente há 3 anos como forma de se reencontrar pessoal e profissionalmente. Então, vou passar agora a palavra aí para o João. Muito obrigado, Luciana. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Eu não sabia que vocês só faziam 2 por semestre. Agora eu fiquei assim... Vocês já queimaram uma. E agora? Eu espero que todos aproveitem, né? Queria dar boa noite para todos que conectaram aqui. Eu não vou falar o nome de todos, obviamente, mas eu já vi alguns do Sul, muitos da Bahia. E, de novo, né, o que a gente estava falando antes, essa possibilidade de interação interestadual é muito interessante, né, muito interessante mesmo. Só o fato de... A verdade, não são tantas pessoas assim, né, não tem tantos professores de arquitetura, de design no Brasil, mas ninguém se conhece, né, muito pouca interação, no fim das contas. Espero que, pelo menos como um fruto positivo da pandemia, a gente possa passar a se conviver, mesmo que virtualmente, pelas distâncias, com mais frequência, né? Eu preparei uma apresentação, eu queria começar falando justamente dessa parte, né, do por que eu comecei a desenhar, e coloquei desenhos nela também, e vou fazer o possível para não estourar os 40 minutos, mas sabe como é que é, né? Às vezes a gente pode passar um pouquinho, se eu estiver atrapalhando muito, daí vocês me interrompam. Fica à vontade, João. E falando em interromper, eu queria convidar todo mundo que quiser fazer pergunta no meio, por favor, pode fazer. Aproveito para deixo o chat aberto aqui para ficar de olho nele, mas podem me interromper sem problema nenhum. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui a apresentação. Acho que vai, hein? Vamos ver. Deixa eu ver como que vocês enxergam isso. Vocês enxergaram a minha tela, certo. Acho que se eu fizer assim... Aqui, acho que vocês me veem e veem a tela, certo? Sim, perfeito. Maravilha. Então, eu sou o João, né? Eu sou professor e o meu grande problema era ser um professor meio falhado, assim, no sentido de ter muito pouca prática profissional. Eu sempre senti isso, de estar um pouco distanciado da prática mesmo. A gente acaba envolvido com as questões da universidade. E uma vez eu acabei ouvindo de um outro professor falando que quanto mais alto a gente sobe no galho, mais medo a gente tem, né? E aí se expor é sempre um problema. Eu acho que eu estou tentando resolver essa parte da minha vida, e aconteceu mais ou menos assim. Lá pelas tantas eu resolvi fazer um desenho, só para ver se ainda dava certo. Um desenho, e amanhã eu ia fazer o outro. É uma coisa meio Alcoólicos Anônimos ao contrário, sabe? Só mais um dia e de repente eu me resolvo na minha vida, né? Então, eu chamei essa palestra de Uma Página por Dia, a minha reconciliação com o desenho. Já que a gente tem uma maioria de arquitetos aqui, né, ou futuros arquitetos, eu queria dizer que eu comecei na arquitetura também, mas eu não passei do primeiro semestre. Na verdade, eu passei. Eu concluí as disciplinas do primeiro semestre. Eu só saí no meio do ano e fui fazer design. Eu tive uma
uma experiência muito boa na arquitetura, era exatamente o que eu queria fazer mesmo, naquela época. Só que abriu um curso de design na minha cidade, e eu estava estudando em outra cidade. Não foi muito difícil na época trocar, e eu também estava recém saindo do vestibular, assim, né, tinha recém prestado vestibular, na Federal eu não passei, então parabéns para vocês que passaram na Federal, que estão aqui. Não foi a minha sorte na época. E eu lembro que faltou, assim, tinha 100 vagas de arquitetura, eu fiquei em 120º, uma coisa assim, faltou, tinha que 19 pessoas desistirem, e uma quebrar a perna, talvez, no vestibular, faltar uma prova, daí eu teria entrado na Federal, eu não entrei. O que eu acho que foi uma sorte, porque daí, será que eu teria saído da Federal? Não sei se eu teria saído, sabe? E aí abriu esse curso e eu entrei na primeira turma do curso de design, do primeiro curso que abriu aqui em Porto Alegre. E foi realmente uma sorte, assim, foi um curso muito bem montado. A gente gostava muito do ambiente. Era um centro universitário na época, não era nenhuma universidade, era um centro universitário. E ele era um lugar pequenininho, assim, era uma Bauhaus dos trópicos, assim, tudo de concreto, um chão de borracha. Era muito divertido mesmo. A gente encontrava o reitor na cantina e falava com ele. Era um lugar muito aconchegante, assim. Foi uma época muito legal. Mas ali começaram a acontecer umas coisas que eu só fui entender depois, que talvez elas não tenham sido muito boas. Eu ia bem. E ir bem talvez foi um pouco ruim para mim. Me elogiavam, assim, não, tá legal, né, vem apresentar o trabalho aqui na semana acadêmica, né, o trabalho ficou legal, né, vamos mostrar o teu e mais um outro. Daí eu fui acreditando que estava tudo certo. E aquele problema de não se achar, mas não se arriscar com coisas que talvez eu fosse fazer e não fosse dar tão certo, eu continuava fazendo as coisas que davam certo. Eu continuava fazendo os trabalhinhos. Se o meu desenho não estava muito bom, daí eu fazia 3D, porque eu tinha feito cursinho de 3D. Isso é 2003, 2004, que eu começo a mexer com 3D e talvez aquilo tenha maquiado um pouco qualquer outra habilidade que eu pudesse vir a desenvolver. Nada contra o 3D, eu estou lutando também para voltar. Falando das agruras aqui, é outra coisa que eu desisti no meio, sem finalizar, foi o 3D. Então, tudo ia bem, muito bem. E talvez isso não tenha sido super bom para eu ter tentado coisas diferentes. E eu acabei ficando um pouco isolado profissionalmente, assim, eu fiz uma outra coisa que não deu muito certo durante a faculdade, eu meio que me escondia quando tinha que entregar algum trabalho, eu sempre tive um problema sério com cobrar, não sei se vocês têm isso também, mas eu não nasci para vender, é dificílimo eu conseguir dar algum valor para o meu trabalho, sempre foi uma experiência ruim, assim, para mim. E aí, o que aconteceu que eu só trabalhei com um colega meu, que ele tinha um escritório, e aí eu passei um ano trabalhando com ele, e não tive mais tanta prática como designer como eu deveria ter tido naquela época. Isso acabou fazendo falta depois. Aí, durante a faculdade ainda, acontecendo coisas boas também, né? Nem tudo é uma desgraça nessa vida. Foi uma época muito legal, uma época que eu conheci gente muito bacana, e principalmente eu tive meia dúzia de excelentes professores. Nem todos são bons, claro, né? Vocês sabem disso. Mas eu tive professores muito bons, e principalmente 2 foram fundamentais, assim, fundamentais mesmo. O primeiro
é o Luiz Vidal Negreiros Gomes. Hoje ele está na ESD, na Escola Superior de Desenho Industrial, no Rio de Janeiro, que é a primeira escola de design do Brasil. E ele estava aqui no Rio Grande do Sul na época, e ele foi fundamental, assim, eu tive a sorte de ter muitas disciplinas com ele durante o curso, porque era a primeira turma, não tinha um corpo docente muito formado ainda, então acabava repetindo muitos professores. No meu caso, isso foi bom, que eu acabei criando um vínculo muito interessante com ele. E eu sempre tive muita certeza do que eu queria fazer, então era muito divertido estar ali na faculdade, sabe? A mesma coisa que você deve estar sentindo nas aulas de desenho, porque são aulas excelentes, né? É muito divertido estar numa aula de desenho. É uma situação diferente, né? Não é uma sala de aula normal, não é uma mesa normal, não é uma atividade normal, não precisa ficar horas ouvindo uma introdução, uma instrução muito detalhada. Tu faz, né, esse ensino por tutoria, mesmo que tu copie o trabalho de alguém que fez uma demonstração, isso já é uma situação um pouco nova, né, para um estudante de uma escola mais tradicional, como eu era, assim. Então, eu achava as aulas de desenho incríveis, assim. Eu logo me apaixonei pelo desenho, comprava livros de desenho, né. Ainda tenho os livros de desenho arquitetônico, acho que é desenho a cores, né, um de capa marrom, assim, bem compridinho, paisagem, assim. Eu ainda tenho esses desenhos, eu achava incrível, colecionava eles mesmo. Eu preciso lembrar para vocês que em 2001, 2002, 2003, 2004, não tinha YouTube, né, não tinha Instagram, não tinha Pinterest, conseguia alguma coisa em blog e tudo mais, mas a principal forma de encontrar material, referências, né, de desenho, eram os livros mesmo. Então, a biblioteca, as prateleiras ali da arquitetura, do design, do curso de artes, ali, essa parte do catálogo ali era muito interessante, né? Então, as referências eram da biblioteca, mas eram limitadas, né? Não tinha um livro, ele te traz informações, mas ele, perto do que a gente tem no YouTube hoje, que na minha opinião é a ferramenta suprema do ensino à distância, assim, é a coisa mais democrática e impressionante que apareceu para a gente aprender alguma coisa. Cada vez que eu procuro como fazer arroz no YouTube, vejo 5 vídeos diferentes, e em 15 minutos eu aprendo a fazer arroz, eu fico extasiado, assim, com o poder que é tu simplesmente ter aula com um chefe de graça. É muito poderoso, né? E isso não estava disponível na época. Então, apesar de eu ter certeza do que eu queria fazer, talvez tivesse uma certa... Esse isolamento aí também era um pouco informacional. Eu sabia o que eu queria fazer, mas eu acho que eu não recebi, na época, toda a informação que eu precisaria ter recebido. Aí, ainda durante a faculdade, na disciplina de projeto 3, aconteceu uma coisa fantástica. O professor nos colocou a estudar o processo criativo. Ele dava aulas de processo criativo, era demais, né? Eu talvez tenha sido... Eu me lembro que quando eu estudava biologia, teve uma vez que eu estudei muito biologia, e eu cheguei a sonhar antes da prova. E é como se eu tivesse repassado a matéria de noite e fui bem pra caramba na prova, assim, nossa, que maravilha, né? O inconsciente. Eu já achava, poxa vida, né? A cabeça da gente, que legal. E aí esse professor começou a falar do processo criativo. E algo semelhante aconteceu. Eu me dediquei o suficiente durante aquele semestre para experimentar fases do processo criativo que normalmente a gente não passa se a gente não se envolver o suficiente, assim, justamente no sentido de colocar o inconsciente ali para ficar jogando informações para quando a gente está em situações de descanso, como todos vocês já devem ter experimentado, né,
aquela vontade de dormir de noite, deitado na cama, e vem mais uma ideia e precisa anotar a ideia. Então, pega papel ou celular hoje, enfim, anota qualquer coisa, desliga a luz de novo, tenta dormir. Mas teve outra ideia e não dormiu ainda, anota a ideia, agora eu posso dormir, deita. E tem outra ideia. Esse processo é tão rico que eu nunca tinha experimentado uma sensação tão boa, assim, parecia noite de Natal sempre, sabe? Tipo, sempre tinha, nossa, uma coisa nova para descobrir, eu ficava muito animado com o que eu tinha feito, e nessa época eu ainda tinha uma confiança criativa bastante grande, assim, eu conseguia representar minimamente bem aquilo que eu precisava. E aí, logo em seguida, começaram tentativas muito frequentes de manter uma certa frequência no desenho, assim, no estudo do desenho. Então, eu me preparava todo, comprava bloco de papel, uma caixa de lápis 2B, botava ali. Durava 2 dias, talvez 3. Assim, com sorte, alguma tentativa dessas deve ter levado uma semana. Eu cheguei a comprar uma encadernadora no Mercado Livre, porque eu achava que... Eu sabia que era bom ter bloco, sempre com a gente, sempre tem um caderno, uma coisa para anotar. Então eu comprei uma encadernadora, não era uma encadernadora normal, era uma de Wire-O. Sabe o que é Wire-O? É Wire-O, né? O pessoal fala Airo. É um espiral duplo. Aí que é uma coisa legal, né? Vou fazer os cadernos, porque eu gostava mais de espiral do que de lombada, por causa da lombada, não. Então, um caderno com espiral, aí fazia tudo. Acho que faz uns 3 anos que eu nem pego na encadernadora, porque eu não desenho com caderno, eu não tenho mais caderno, tem um monte de folha, eu boto folha em cima da mesa, é muito mais confortável. Mas essas tentativas eram sempre válidas, e me levaram a pelo menos não deixar morrer essa vontade de desenhar. E ainda, ainda falando sobre professores, teve um acaso muito feliz mesmo que aconteceu quando eu já estava formado. Eu estava fazendo, acho que, especialização nessa época. Era 2007. E aí eu estava numa livraria aqui em Porto Alegre e tinha no parapeito da janela da livraria, que era no térreo, então tu alcançava, tinha um monte de panfletos de propaganda de outras lojas e de cursos, como era uma livraria mais de cultura, digamos assim, então tinha curso de letras, curso de artes, curso de desenho, e tinha uns postais, assim, uma cor salmão, um troço que era esquisito, com um desenho de uma personagem, assim, sentada, e a cabeça meio cheia de linhas, assim, e era um curso de processo criativo. E eu peguei, eu não fazia quase nada nessa época, a minha vida era não fazer quase nada, e sexta-feira eu estudava. Só isso que eu fazia. Eu tive muita sorte também, aí depois a gente fala sobre contexto, mas eu tive muita sorte na minha vida. E essa foi uma delas. Eu peguei esse postal e eu me inscrevi no curso e eu fui. E eu não sabia quem era, não sabia quem era o professor, não sabia nada. Mas era um cara chamado Charles Watson. Talvez vocês já ouviram falar dele. E ele vinha com bastante frequência nessa época. Ele viajava por todo o Brasil, mas tinha um pessoal aqui de Porto Alegre que trazia ele várias vezes por ano. E daí, durante 2007, 2008, eu acho que eu fiz umas 7 vezes o curso dele. Tanto é que eu não pagava mais lá pelas tantas. Eu já conheci o pessoal que produzia os cursos e eu fazia uns favor, eu dava carona pro Charles, pro hotel, voltar. Eu fiz várias vezes repetido o curso. Foi impressionante, assim, aquilo foi muito bom mesmo para mim. O professor Charles faz palestra de casa, do ateliê dele agora, que tem uma espécie de sala de aula, assim, no Rio de Janeiro, e vale muito a pena, assim, quem tiver interesse, eu recomendo. E aí, enfim,
Mesmo assim, passou 2007, 2008, eu não fiz... Eu não me dediquei como eu deveria saber, mas várias sementes já estavam sendo plantadas ali. Só faltava alguma coisa acontecer, né? Mas a realidade não ajudava muito, não ajudava, não que atrapalhasse, como eu disse, eu tive sempre muita sorte. Mas o contexto ele acabou me levando para outro lado, assim, né? Então, eu não sabia disso ainda, mas aqueles elogios lá que eu recebia e tal, eles não acabaram não me ajudando exatamente. Eu acabei fugindo mesmo de uma atuação profissional, assim, sabendo que talvez eu não performasse, para usar uma palavra bonita, né? Talvez eu não entregasse alguma coisa tão boa quanto eu imaginava que eu devesse entregar, eu não fiz, eu não, então vou fazer outra coisa, né? E aí, nessa época, era muito fácil fazer pós-graduação, era uma época muito boa. Então, como hoje, talvez não tenha bolsa, enfim, mas naquela época estava muito bom de fazer pós-graduação. Então, eu me achava super rico como bolsista, fiz o meu mestrado, então 2 anos depois eu estava empregado como professor universitário. Nossa, que beleza, né? Tenho um belo emprego agora, eu não preciso mais me preocupar com ser um designer, né? Porque eu já tenho um emprego muito respeitável, eu sou um professor universitário. Do alto dos meus 27 anos, a minha vida estava completamente resolvida. Mas eu sempre tinha essa certeza que tinha alguma coisa que estava faltando de fato, né? Eu não tinha cumprido algum tipo de de chamado mesmo, sabe? É um chamamento, aquela certeza que eu tinha durante a faculdade, que eu estava fazendo a coisa certa, que era nossa, essa atuação aqui, isso, projeto, era um troço que me encantou demais, assim, e eu sabia que aquilo tinha alguma coisa ali que eu deveria perseguir. Eu só fui colocando coisas, ou pegando os atalhos mais simples, assim. Assim como hoje, eu não sei como é que tá aí na Bahia, mas eu nunca tinha visto em 20 anos ter tanta oferta de trabalho para os estudantes. É uma coisa absurda o que está acontecendo agora, absurda de boa para eles, claro, mas são áreas específicas, né? Então, assim, digamos que pode estar acontecendo alguma coisa semelhante com outras pessoas hoje, mas em vez de levarem para a academia, levando para o mercado os melhores, assim, e a gente está vivendo um cenário alternativo hoje, mas a gente nunca tem aquele equilíbrio, né? O Brasil ele não é para amadores, né? Como diz um economista. Depende da época, talvez tu seja levado para algum tipo de caminho diferente. Então aconteceu isso, né? Eu acabei entrando na universidade como professor e fiquei 7 anos sem me preocupar muito com essa ideia de prática profissional mesmo. E o que aconteceu é que a cada fim de semestre eu ficava, poxa vida, né? Eu sou um impostor tenebroso, né? Eu sou um mímico vagabundo aqui tentando me passar por uma coisa que de fato eu não sou. E aí, eu me lembro, assim, do tempo que eu estava na faculdade ainda, eu tinha lido tinham dois blogs grandes que tratavam de arquitetura e design. Tinha o Design Boom. Design Boom era um todo colorido, assim, tinha umas entrevistas de vez em quando. E tinha um outro que chamava Core 77. Core 77. Então, eu tinha essas sementes plantadas aí, uma delas era um post-it que eu tinha achado nesse site, com essa entrevista do Michael DiTullo, e eu escrevi num papelzinho essa frase. Era em inglês, aqui eu traduzi porcamente, mas a ideia era essa, os seus primeiros 2.000 desenhos serão horríveis, então se livre deles o mais rápido possível. Então, se você fizer 6 desenhos por dia,
você se livrará deles em 1 ano. E eu tinha notado isso na graduação ainda, quando eu estava estudando. E eu achei esse papelzinho muito depois. Eu ainda morava na casa da minha mãe, e eu fui achar esse papelzinho aqui em casa há, não sei, talvez 4 anos atrás, não sei. Já estava todo amarelado, assim, era um papel pequeno, tava... É incrível como post-its amarelos envelhecem. Eu juro que são eles que envelhecem mais do que a gente. Se vocês costumam marcar livros com post-its amarelos, não se assustem quando pegarem, eles ficam horríveis. E eu tinha uma meta agora, né? Ou pelo menos eu tinha uma ideia de o que eu deveria fazer. Não era muito científico, mas era o melhor que eu tinha. E aí que eu comecei a... Botei ela em prática, então. Eu não sei porquê, eu não sei como que eu decidi ou o que aconteceu, mas dia 1º de janeiro de 2019, eu gravei um vídeo com o celular, assim, eu coloquei o celular em cima e gravei eu desenhando. Tem no YouTube esse vídeo. E eu não... Eu sempre fui muito refratário com rede social, eu nunca usei muito. Mas eu achei que eu deveria registrar, por algum motivo. Eu não sei o que aconteceu nesse dia, mas deve ser aquela onda de resoluções de fim de ano que a gente faz, como se o mundo fosse perfeito, e daí, por algum motivo, nesse ano funcionou. Eu tinha tentado várias vezes começar a desenhar, e esse foi o dia que eu comecei, de fato. Mas eu preciso dar o crédito muito para minha filha, que eu acho que a gente precisa estar com muita coisa para fazer, para resolver alguma coisa importante. Que quando eu tinha todo o tempo do mundo, eu não fazia absolutamente nada. Tudo estava em suspenso, eu não encerrava nada, eu não começava nada, eu deixava tudo para depois, né? E uma das coisas que eu acho que eu acertei sem querer também, foi que era uma meta muito simples. Era só fazer um desenho, um papelzinho, uma página por dia. Eu sei que originalmente o Michael de Tulo tinha falado em 6 páginas, mas eu já tinha tentado tantas vezes que eu sabia que 6 páginas era... Se eu colocasse isso como meta, eu ia parar talvez no 3º dia. Com sorte, no 4º eu já fizesse 2 páginas e no 5º eu já teria esquecido até que eu tinha começado alguma coisa. Mas aí essa meta muito simples criou um certo compromisso, assim, a ponto de, em janeiro, lá pela metade de janeiro, eu ter uns 15 dias gravados na frente, porque o meu medo era não cumprir minha promessa, e daí eu gravava e editava antes do dia. Então, o desenho no início não era do dia, eu tinha um buffer, eu trabalhava com uma certa gordurinha, aí eu deixava quase ali agendado para publicar no YouTube os vídeos. E o melhor é que eu realmente não me importava com rede social, porque tem vídeo que tem uma visualização. Provavelmente tenha sido eu. Quando eu coloquei o vídeo, sabe, até hoje eu tenho isso, eu não sei se sou só eu. Sempre que eu mando mensagem de voz, eu preciso ouvir. Um dia, eu não... Talvez a psicologia, alguma coisa, eu preciso ver se aconteceu aquilo, se está o vídeo lá e tal. Então, eu devo ter não sei, uns 60 vídeos, tem uma visualização. Só eu. Mas a audiência tem que começar em algum lugar, né? E aí funcionou. Por algum motivo mágico, esse compromisso foi o único que eu segui, assim. E funcionou muito bem. Uma outra coisa que... Foi tu que viu... O Juan está incomodando no chat aqui. Como sempre, o Juan é um outro professor na Fevale. Ele também tem... O pessoal do Sul tem problemas. Assim, eu acho que aqui é meio frio, afeta um pouco a nossa cabeça. E o que aconteceu foi que funcionou de fato. Assim, foi a única vez que eu consegui passar um mês desenhando. Eu já tinha feito... Você já deve ter ouvido falar a Inktober. Já ouviram falar em Inktober, né? Então, eu sabia que poderia ser feito se eu fizesse um por dia. Eu já tinha conseguido... eu não sei se eu completei a Inktober em 2018, mas eu sabia da ideia. Eu não sei se eu completei, eu teria que procurar, porque como eu não registrava ainda,
eu não sei se eu fiz a Inktober de 2018 ou não. Mas... João, fala para todo mundo o que é, né? o que é? Tá. Parte dos nossos alunos talvez não saibam. Tá. Eu achei que... vocês podem falar, né? Podem falar. Nunca passou de 5. não fechou a primeira semana, tá? No mês de outubro, então vai começar daqui a 15 dias, vocês já se preparem, por favor, vocês têm 2 semanas para escolher qual vocês vão fazer, inclusive, porque hoje tem várias. Em 2018 só tinha uma famosa, assim, o pessoal ainda não tinha começado a copiar a ideia. Mas hoje tem várias, tem específica de por exemplo, nanquim, específica para design, específica para... tem uma de letras agora, né, quem faz desenho de tipográfico, né, tem uma específica para letras. É muito interessante, tu passa... Tu recebe, na verdade, né, se tu seguir esses perfis, tu recebe um tema por dia em outubro e tu tem que postar e usar a hashtag lá. E isso funciona muito bem, e é meio, acho que é filho do YouTube, esse movimento, do Instagram. Esse movimento eu acho que é muito próprio do Instagram, assim, que trabalha melhor essa questão rede social que o YouTube. O YouTube tem muitas vantagens, eu espero voltar para o YouTube muito em breve, eu só não consigo agora, que editar vídeo dá muito mais trabalho do que tirar uma foto. Mas a Inktober também foi uma semente dessas, assim, foi uma das coisas que me fez ver que talvez funcionasse. Mas tem várias, viu? Se vocês não gostarem dessa Inktober em particular, vocês procurem no Instagram, que vocês vão encontrar uma que vocês gostam, que é divertido, é um teste legal, porque 30 dias já é um tempo interessante, mas tu sabe que vai acabar, então tudo bem. Eu acho que a única coisa que eu arrisquei um pouco em 2019 é que eu já sabia que eu queria passar um ano inteiro desenhando, todos os dias. E era um desenho, que nem uma Inktober, só que eu pensei, se eu consigo fazer 30, eu consigo fazer o ano inteiro, né? E daí eu comecei. E eu registrava nessa época em vídeo, botava no YouTube. Botava meio editado com uma música vagabunda, assim, o Juan, ele adora rir das minhas músicas, mas eu pegava elas, as músicas que são disponibilizadas para usar dentro do YouTube mesmo e colocava só para registrar. Eu acabei acertando sem querer diversas coisas. Assim, a ideia de ter uma meta muito simples, a ideia do registro e uma coisa que é mais quase personalidade, assim, de ser tem que perguntar para minha mãe qual é o termo, mas obsessivo mesmo. Assim, eu precisava fazer antes de dormir. Antes de deitar na cama, eu tinha que fazer o meu desenho, senão não estava bem certo, assim. Eu não preciso deixar a caneta no mesmo lugar todos os dias, mas eu terminar o desenho, alguma coisa me fazia ter que... Eu precisava fazer. E aí, como eu não tinha procurado muito, na verdade, eu fugia, de fato, de rede social, né? Mas eu comecei a ver muita coisa legal, porque o grande problema quando tu quer desenhar é justamente ter o que desenhar. Tem dias que eu passava muito mais tempo decidindo o que eu ia desenhar do que desenhando. Às vezes o desenho era 15 minutos, estava pronto. Mas eu ficava 1 hora passando timeline para baixo, procurando coisa na internet, muito tempo mesmo, ou tentando pegar alguma coisa em casa que eu pudesse desenhar. Mas tem muito material. Então, a YouTube, o Instagram, Behance, Pinterest, esses é impressionante a quantidade de informação que circula e muito fácil de acessar e já com uma curadoria pronta, assim, né? Tu já vê coisa muito boa. E aí depois a gente vai falar a parte ruim do Instagram, claro, mas pelo menos isso tem de bom, assim, tu vai ser exposto, o algoritmo vai te mostrar coisas que as pessoas já aprovaram, né? Que ele já viu que as pessoas gostaram de ficar olhando. E aí tu realmente é exposto a um trabalho muito bom e com muita quantidade, né? Um volume muito grande que eu não tinha acesso antes, pelo menos.
Então, essa disponibilidade de material foi interessante. O YouTube, ele me consumiu um certo tempo, e nem sempre eu conseguia editar o vídeo, ou eu ficava meio ruim, e era muito demorado para renderizar de novo, e demorava muito para subir o vídeo também, né? Para fazer o upload e colocar na plataforma era demorado e tal. Então, lá pelas tantas, eu naturalmente migrei para o Instagram. E eu descobri no Instagram que talvez para aprender eu tivesse na plataforma certa, assim. Para ensinar, eu acho que não tem nada melhor que o YouTube, se tu quiser colocar um vídeo ali que fique disponível para as pessoas, enfim. E também tem a questão do Instagram, o post de ontem serve para... não é nada, né? O jornal de ontem, a notícia velha, não serve mais para nada. O que aconteceu ontem, ele te mostra sempre o que é mais recente ali, com outras lógicas envolvidas, claro, mas no Instagram ele te premia pela novidade, né? Pela constância que tu coloca material ali. E isso vai acabar tendo um papel fundamental também. Outra coisa que é um acaso, mas ele me ajudou muito, assim. Tinha uma comunidade ali, era fácil de entrar em contato com as pessoas, isso eu adorava, né? Então, elogiava alguém, a pessoa respondia, e outros lugares, outras línguas, né? Então, lá pela Santa estava falando com uma italiana, depois com um francês, tem muita gente do Oriente Médio, eu não sei se é o horário, que normalmente fica pronto a 1 da manhã, né, o meu post. Eu não sei porquê, mas a quantidade de gente do Iraque, da Índia tem seguido, e eles são super simpáticos, assim, às vezes não escrevem muito bem em inglês, mas é tudo assim, master, eu fico assim, master o quê, criatura, fala o que tu quer, e é muito fácil de dar atenção também, porque dá para responder todo mundo numa boa, assim, não é algo que me consumia muito e me fazia muito bem, mas no início, quando ninguém perguntava nada, eu podia perguntar para os outros e os outros respondiam, né? Isso que era o mais interessante de estar envolvido numa comunidade. Algo que, de fato, no Instagram é positivo. Eu considero positivo se tu estiver usando ele com o teu problema bem formulado na cabeça. Assim, eu quero aprender a desenhar, tem uma comunidade aqui, eu posso seguir as pessoas e elas são abertas o suficiente. Outras coisas eu não posso dizer, até porque eu sei que o Instagram pode ser fonte de problemas para muita gente, então não posso recomendar, mas foi o caminho que funcionou para mim. Muito porque tem ele não é um jogo, né, mas tem um lado de gamificação que acaba te premiando justamente por uma coisa que eu precisava, que era a constância. Então, se eu postasse todo dia, o algoritmo me favorecia, mas mais pessoas viam e mais pessoas me seguiam. E querendo ou não, ter seguidor é uma cachaçinha meio complicada, né? Acaba que tu acha legal. Quem não acha legal? É divertido. Então, mesmo que eu não me importasse no tempo que só eu via, embora o Rua tenha mentido que foi ele, não foi ele, porque vários só tem uma visualização mesmo, vocês podem ir no YouTube para confirmar. No Instagram acontece essa espécie de premiação, assim, ó, continua fazendo o que está funcionando, sabe? E isso foi bom. Isso eu confesso que foi muito bom para o que eu queria fazer. Aquele problema que eu tinha antes de nunca ter ido até o fim, nunca ter continuado, né? Ele estava parcialmente resolvido por causa do jeito como o Instagram funciona. Ah, mas vai criar uma pressão indevida e tudo mais. A princípio isso não me afeta, né? Eu passei vários períodos sem fazer, sem desenhar. Quando começou a pandemia ano passado, eu acho que eu fiquei quase 2 meses sem conseguir fazer muita coisa, né? E aí tem um problema chato, assim, que desenhar é mental, né? O Leonardo da Vinci falava que pintura é coisa mentale, né? Então tu precisa estar com a cabeça mais ou menos boa ali para desenhar, senão se tu tiver qualquer preocupação maior, assim, é muito difícil de tu ter a concentração que precisa.
Mas eu sempre voltei. Então, passando esse primeiro ano, que eu de fato desenhei todos os dias, e eu não falhei nenhum no primeiro ano. Quando começou o segundo ano, eu comecei mais ou menos bem. Eu queria aumentar minha meta, eu queria fazer mais páginas por dia. Eu comecei a dar umas rateadas no verão ali, quando foi março e a pandemia chegou, eu dei uma parada longa, e depois eu dei outra parada agora esse ano, mas assim, eu acho que aquele primeiro ano foi muito importante. Eu consegui provar que não era impossível, sabe? Eu conseguia manter uma frequência alta, assim. Uma outra coisa que aconteceu também por causa do Instagram, aquele meu outro fantasminha, né, de não conseguir cobrar, não conseguir dar preço para nada. Lá pelas tantas, o trabalho foi, de fato, ficando um pouco melhor, e pessoas começaram a pedir coisas. A maioria das coisas não dá em nada, assim, tu vê que ou é alguém só que não sei, ou meio uma proposta meio esquisita, assim, que tu acha melhor nem, não vou nem estender a conversa aqui, porque já acho que não vai dar certo, mas às vezes é uma coisa interessante. Então, lá pelas tantas, teve um espanhol que entrou em contato comigo, ele é, tipo, a terceira geração de uma oficina que trabalha com metal. Eles fazem coisas em metal e tal, e ele queria fazer uns cachepôs e umas mesinhas de ferro fundido, assim. Eu, legal, então vamos fazer. Daí eu fiz, e eu consegui cobrar bem, e ele pagou, e ele nunca mais olhou na minha cara. Eu acho que ele não gostou, mas azar, eu consegui ir até o fim. Então, aquilo para mim foi a realização, assim, eu não precisei ser indicado por ninguém, eu consegui, sabe, dar um preço, a criatura pagou, eu entreguei, a criatura pagou outra metade, eu acho que não gostou, mas, né, pelo menos estamos aqui. Autorretrato, nunca aconteceu. Mas, professor, se tu quiser a gente pode combinar. E aí que eu ganhei dinheiro, né? Daí isso foi outro, assim como ter terminado aquele primeiro ano foi interessante, ter ganho dinheiro no segundo ano foi muito legal. Foi muito bom mesmo para mim. E aqui, se não gostou de nada do que eu falei até agora, achou que a melhor parte foi quando caiu a internet, presta atenção só nessa partezinha que não fui eu que falei, e aí talvez tenha algum valor. Assim. Aqui eu acho que eu preciso dar crédito pro professor Charles Watson, que eu acho que estava num slide de algum curso dele. Mas eu não lembro de qual, não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que ele conhece isso também. Mas eu fui ver de novo num vídeo que se chama Ira Glass, The Gap, que está no Vimeo. Então, se vocês procurarem no Google, Ira Glass, The Gap, e tiver um link do Vimeo, abre a aba e deixa aí aberta para assistir depois, que vale muito a pena. É em inglês, tá? Mas o texto é impressionante. O Ira Glass é um escritor, eu acho que ele fazia contos e coisas assim, e daí ele falou mais ou menos o seguinte, ó. Eu traduzi, tá? Mas a ideia, eu juro que é essa. Uma coisa que não se fala para os principiantes é que quando escolhem uma ocupação ligada à criatividade, eles já possuem repertório que se traduz em capacidade de julgar, ou seja, em bom gosto. Mas nos primeiros anos que você está fazendo algo ligado à criação, o que você produz não é tão bom. A sua capacidade de julgar o torna capaz de dizer que você está fazendo algo que não é bom. E isso gera uma grande desilusão que força a maioria a desistir. Existe uma fase que dura anos em que você tem boa capacidade de julgar, mas não tão boa capacidade de produzir. Você acaba achando que não há em você algo especial. O que você precisa saber é que todo mundo passa por isso. É absolutamente normal.
a coisa mais importante que você pode fazer é produzir muito. Coloque metas e tente acabar com essa diferença entre o gosto e a habilidade. Só assim o trabalho que você faz será tão bom quanto as suas ambições. E aí, meio que acabou fechando com aquela ideia da meta, de ter uma meta, assim, né? Parece uma idiotice, assim, parece uma coisa, um pensamento pós-moderno que estraga o humano, assim, né? Trabalhar com metas. A gente tem uma visão muito ruim disso, mas no fundo, tu precisa ter algum tipo de norte, assim, né? Um mapa mínimo ali para ter um médio prazo. Senão eu durmo bastante, eu como, daí se tá sol eu saio na rua, daí eu ligo Netflix, e se por acaso não me falta dinheiro, eu não preciso sair para trabalhar. E pronto, né? É muito difícil fazer alguma coisa que tu não está sendo pago para fazer, né? Então, o desenho talvez seja... Eu conheci dois tipos de pessoas que desenhando, assim, né? E vocês devem ter colegas assim. Tem gente que tem uma certa mania de desenhar, assim. Tem um papel pequeno e tem um lápis disponível e ele desenha. Ele faz caricatura do colega, ele faz alguma coisa. Ele é muito... Ele é espontâneo no desenho ali, né? Ele não é tímido para desenhar. E tem todos os outros, incluindo eu, que não vai ter esse desprendimento, assim, se eu puder não desenhar, eu não desenho, eu posso falar em vez de desenhar, e aí era o caminho que eu costumava escolher. Mas muito disso vem porque a gente, de fato, é muito bom se tu te envolve com uma área, tu fica bom naquela área, mesmo que tu não esteja praticando, tu criou repertório, de fato, né? Tu entende mais ou menos o que é bom, o que é ruim. E aí o que pode acontecer é, primeiro, tu desiste, né? Tu não faz, ou tu fica frustrado demais, né? Ou, de fato, tu faz uma coisa ruim e acha que é bom. Mas aí talvez tu não tenha tanto repertório assim, né? Talvez o que acontece também, né? Tem gente que faz uma coisa mais medíocre e acha que é uma maravilha, e a gente que consegue julgar talvez fique falando mal, mas invejando aquela criatura que está fazendo, né? Talvez vocês já tenham sentido algo parecido com isso. Eu gosto de falar mal do outro, mas no fundo ele está levando todos os clientes aqui, que maravilha. Isso é comum, né? O The Gap, então, né, é justamente essa diferença entre a nossa capacidade de julgar e a nossa capacidade de fazer, que demora muito tempo mesmo para elas ficarem no mesmo nível. Só que a gente não se dá conta disso, né? E aqui eu vou começar a mostrar alguns desenhos, meio antes e depois, para começar. E aqui na esquerda da tela tem o tempo do YouTube ainda. É muito recorrente o tema, tá? Como eu falei, é muito chato de escolher o que vai desenhar. E às vezes eu passava muito tempo escolhendo o que desenhar. Então eu repeti muito. E agora, para preparar essa palestra, eu me dei conta que a repetição até que é boa, porque eu posso comparar melhor. Eu tinha vários problemas, e aí eu espero que vocês se identifiquem, assim, porque quando a gente começa uma cadeira de desenho, a gente acaba entendendo relativamente fácil o básico. Tipo, não, eu entendo que nessa perspectiva aqui, o professor Juan daí é isométrica, então as linhas têm que ser paralelas. Eu entendo isso. Eu só não consigo fazer. E aí, quando eu olho um desenho, eu vejo tudo que deu errado. O meu, principalmente, né? É muito fácil de ver o que deu errado, só que na hora que eu estava fazendo, eu não vi. Então, no fundo, na hora que eu estava fazendo, eu não sabia. Eu não conseguia perceber, né? É uma atividade tão complexa para desenvolver mentalmente
que precisa de muita prática. Na minha opinião, é igual o instrumento musical, assim, que é outra área que eu tenho uma dificuldade tremenda, assim, mas essa eu nunca vou começar mesmo, porque não é minha praia. Pode ir para qualquer outro hobby, mas instrumento musical não vai dar. Primeiro, porque a habilidade motora é muito demorada de adquirir, muito semelhante a desenho, né? E o julgamento também, poxa vida, eu já escutei uma música, eu sei que o que eu estou fazendo é muito longe de ser música, então é muito fácil da gente cair no mesmo problema, né? Então, independente da área que a gente está tentando melhorar, essa diferença pode ser muito cruel, né? E, enfim, na música ainda tem a questão do sucesso, que é pior ainda do que vai ser na arquitetura ou no design. Aqui, uma das coisas que eu mais desenhei, a Universidade Fevale fica em Novo Hamburgo, é um polo calçadista importante do Brasil. E no dia 1º de janeiro de 2019, uma das coisas que eu tinha escolhido, que eu gostaria de melhorar, era justamente em desenhar pés e calçados e mãos, e cabeça também. Das partes do corpo eu queria fazer uma figura humana mais ou menos proporcional, conseguir desenhar uma mão, conseguir desenhar um pé e conseguir desenhar uma cabeça. O pé e o calçado é o que eu mais treinei desse conjunto de coisas que eu gostaria de conseguir fazer melhor. E é uma forma bem complexa, é dificilzinho de fazer, mas tem muito macete, assim, tu vai treinando e vai pegando jeito. Mas aqui eu coloquei só algumas páginas que estão publicadas que dá para ter uma ideia do volume mesmo, sabe? Não tem... O cara que faz o que está lá em cima à esquerda é um qualquer um. É um qualquer um com pouca hora de prática. Não tem diferença nenhuma e não tem realmente talento envolvido, como a Cecília estava falando antes, né? A noção de que aquele cara que na faculdade já desenha bem, ele tem alguma coisa especial, provavelmente não seja verdade, ele só não tem tanta trava, ele de fato tem mais horas e talvez ele tenha algum tipo de desprendimento, assim, ele não se preocupa com o olhar do outro, que é uma coisa que para mim afeta demais, assim, e outro daqueles fantasminhas que o registro e publicar todo dia ajudou a resolver. A crítica sempre algo que eu evitei, né? Aqui um outro exemplo, aqui pode parecer que a página 151 era uma página boa, e se eu fizesse isso hoje, eu estaria muito feliz. Hoje eu estou em 1400, mais ou menos, se não me engano. Eu sempre tenho que colar qual é o número que eu tenho que botar, mas é 1400, eu acho. E se eu fizesse esse desenho da esquerda hoje, eu ficaria muito satisfeito. Mas eu sei que eu fiquei um ano inteiro só tentando limpar minha linha, porque eu sabia que era muito risco. Eu queria fazer mais limpinho meu desenho. E não precisa ser perfeito exatamente, mas é muito difícil tu aceitar que mesmo que o primeiro risco não esteja muito bom, o primeiro traço não ficou perfeito, mas não faz outro, deixa aquele ali, espera, para o próximo tu acerta, só deixa assim, porque acaba que ou tu ressalta o erro, ou a própria qualidade da linha fica muito ruim, né? Eu ainda acho minha linha muito feia, depois a gente vai falar sobre isso, a grande inveja que eu tenho do arquiteto, assim, a linha de um arquiteto, tem alguma coisa ali que o designer tenta fazer preciso ou limpinho, que nem eu estou falando aqui, e talvez, muitas vezes, não atinja uma qualidade ou demore mais para atingir a qualidade que o arquiteto, às vezes, atinge com mais rapidez, assim. Aqui aqui é interessante, ó, não tem uma grande diferença em qualidade, e a gente tem 3 momentos bem distintos ali, se olhar o número, o primeiro é 481, o segundo é 695, o terceiro é 1282. Vocês estão me achando absurdamente obsessivo agora, né? Tem número, desenho, professor.
mas funcionou, me deixa que está funcionando, né? O que eu quero ressaltar aqui é só que não tem uma super diferença de qualidade. Mas eu tenho muito orgulho de não ter parado. De um ser 400, o outro ser 600, o outro ser 1000. É igual, mas eu continuo fazendo, assim, mesmo que não me chateie o fato de não ter evoluído, né? Aqui é outro caso que talvez a gente não veja uma grande evolução, mas se eu olhar detidamente para esses óculos, eu fico muito satisfeito também. Mesmo que eu conseguisse fazer um óculos que parecesse um óculos, no primeiro ano que eu estava desenhando, todos os dias, eu sei que esses que são os da direita, que são bem recentes, tem coisas que pode parecer despercebido, pode parecer assim, pode ser difícil de perceber, mas para mim eles são bem latentes, assim. O fato de eu conseguir fazer linhas finas e paralelas é uma grande dificuldade, assim. Então o desenho da direita em cima eu consegui fazer uma haste fina. Quem desenha sabe que talvez seja meio chato de fazer haste fina. Outra coisa, tem um super escorço aqui, tá vendo o óculos da direita embaixo, um deles ele tá meio dobrado, não tá todo esticado com as essa deformação, quando tem alguma coisa apontada na direção do observador, assim, era uma coisa que eu não conseguia dominar muito bem, e até hoje eu preciso construir uma caixa para daí acertar essa deformação, porque não é algo natural para mim, eu não consigo perceber isso ainda. Eu sei que quem desenha de fato percebe essa deformação e desenha ela direto, assim, né, no papel. Mas era uma coisa que eu não... Então eu tenho muito orgulho dessa haste dobrada aqui, que uma é muito pequena, mas ela está com o tamanho certo, mesmo ela sendo muito pequena, o desenho. Mas ela está com o tamanho certo, né? João, não sei se você está acompanhando o chat, mas a Luciana Sim. perguntou como você escolhe o que desenhar, se é aleatório, se tem uma certa ordem. E eu achei muito legal você trazer esses desenhos com o sólido envolvente, né? A gente andou trabalhando com o método da caixa, né? E eles estão com uma tarefa para entregar, de desenhar um objeto da casa, né? E quem tiver... né, um objeto que tenha partes, se possível até explodir e tudo, né? Uhum. E você trouxe assim uns exemplos, né, que trazem, né, a aplicação direta. E embora você fale assim que não vê uma grande evolução, mas eu acho que tem uma grande evolução da compreensão de como se comportam as partes de cada objeto. Do primeiro desenho para esse seu último, né? Você consegue compreender como aquele perfil arredondado vai se comportando ao longo de toda aquela face curva do objeto. Isso é muito difícil, né? Um desenho analítico. Então, tem essa pergunta da Luciana, aí por isso eu queria emendar uma outra pergunta, né? Assim, você já falou de livro aí e tal, e eu queria saber se você... esse seu método, né, de desenho dos objetos, se você segue algum autor, né? A gente adota o Xing, por exemplo, do desenho analítico. Eu queria, se você puder emendar aí, em algum momento, responder essas duas questões. Sim, maravilha. Sobre os temas, eu tenho uma listinha, mas tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam. Com o passar do tempo, eu fui me dando conta que tem coisas que são muito boas de desenhar, tem coisas que não são feitas para desenhar. Por exemplo, coisas... O óculos até que vai, mas coisas compridas, tipo uma caneta, por exemplo, é uma coisa muito... As proporções não são muito boas para desenhar, assim. Tem coisas que são legais de desenhar, tem coisas que não são legais, não fica bom, não, por algum motivo não é bacana, assim. É como eu vou desenhar o celular. Beleza, mas eu tem nada para desenhar aqui. São coisas que são muito difíceis às vezes. Tem algumas que por algumas características são ótimas de desenhar, assim. Daqui a pouco vocês vão ver umas torneiras ali. Torneira é difícil pra caramba, é muito detalhe, só que tu consegue ir construindo, né? Como tu estava falando, Luciano, Cecília, desculpa, a ideia de ir construindo por uma volumetria mais básica, e daí
fazendo cortes ou adicionando partes, se torna um desenho muito bom de fazer. Então, algumas coisas, por determinadas características, são excelentes de desenhar, e algumas coisas tu pode tentar fazê-las ficarem legais e elas não vão ficar legais. É claro que hoje eu consigo fazer mais coisas ficarem legais do que antes, mas mesmo assim tem temas que eu meio que evito, assim, tem coisas que, caramba, é difícil, ou ele não tem uma volumetria muito boa, assim. Claro, pode desenhar o que gosta, exatamente, coisas que estão ao redor, assim, mas tem algumas coisas que são chatas mesmo de fazer, né? Vocês chamam de Benjamin, eu acho, né? A gente chama de T. E aí, em Fortaleza também chama de T. Eu sou de Fortaleza. Mas eu não sei, aqui em Salvador. O pessoal tem que me atualizar. Luciana, que é de Salvador. T, perfeito. Então, vocês falam certo. Essas hastes aqui são chatas de desenhar. Então, durante muito tempo, elas eram um desenho difícil para mim. Agora, eu meio que consigo dominar ele sem ficar muito brabo com os pinos aqui, com as partes mais finas e compridas. Então, às vezes, eu tenho algum problema de proporção, assim, pessoalmente, a proporção, quando tu tem duas dimensões perpendiculares, assim, muito diferentes, aí me complica, sabe? Aí, esse é um caso, assim, esses pinos, hastes, lápis, caneta, são coisas que acabam sendo difíceis para mim. E livros, eu confesso que eu fiquei tão seguindo gente no YouTube, eu acabei não indo atrás de muitos livros, assim, eu achei que o material que tem gravado por determinadas pessoas, assim, é superior, sabe, para aprender perspectiva, para aprender, ou mesmo o fato de ver alguém construindo a forma, ou como que ele está fazendo para construir aquela forma, eu acho que acaba sendo mais rico do que um livro. Eu posso até olhar para trás aqui, que eu tenho alguns livros ali, mas eu de fato não sigo mais nenhum livro específico. Você é a típica transição, né? Da pessoa que nasceu no mundo sem internet, mas aí adotou. Exatamente. Real, né? Eu fico furioso quando algum aluno fala assim, eu não encontrei. Daí, em 5 minutos, eu já tenho uns 10 links, assim, para mandar para ele por e-mail. Não encontrou o quê? Né, sabe? Porra, tu nasceu nessa... E eu, sei lá, tinha 14 anos, quando a internet era discada ainda, eu tinha 20 horas por mês de internet, vocês não sabem o que é isso. Mas tu tinha... e 20 horas num mês passava rápido pra caramba. E acabou, tu não vai mais ter depois. E não sabe procurar, né? Quando o problema não está bem formulado, nada vai fazer sentido, né? Agora, quando tu tem alguma coisa já estruturada na cabeça, tudo é uma solução possível, né? Tem um outro professor falava que para quem tem martelo, tudo é prego, né? Quando tu tem uma ferramenta que seja, mas tu aprendeu aquela ferramenta, tu consegue resolver teus problemas, né? Eu acho que eu já estourei muito tempo, né? Aqui tem uma outra, tipo, antes e depois, de parafusos. Podem cair naquela categoria da proporção ser esquisita, assim, mas eles têm geometrias interessantes de desenhar. E aqui tem um desenho bem antigão e alguns um pouquinho mais modernos, mas também não muito. Um pouco mais recentes. E aí, eu achei que vocês, tendo uma aula de desenho, vocês iam estar se perguntando sobre pontos de fuga e coisas assim daqui a pouco. É interessante que um ponto de fuga, né, a perspectiva com um ponto de fuga para o design não é muito útil, normalmente. A nossa escala é outra, né, para a arquitetura ela é bem útil, para os interiores ela é bem útil, mas para o design ela não costuma ser tão útil. A gente passa muito mais a usar 2 pontos de fuga
como o desenho da direita aqui, ou 3 pontos de fuga, né? Naturalmente, o Michael de Tulo, e tem outros caras que publicam muitos desenhos, que eles naturalmente fazem desenhos com 3 pontos de fuga, deliberadamente, assim, né? Então, tem até um vídeo que eu estou desenhando um cubo que eu comento sobre isso, tipo, quando tu te dá conta de colocar um ponto de fuga para a escala do desenho industrial, pelo menos colocar um ponto de fuga para baixo, o teu desenho passa a ser muito mais dinâmico, né? Muito mais interessante. Então, os 3 pontos de fuga acabam sendo a perspectiva que o pessoal acaba adotando no design. Mas, mesmo assim, mesmo com objetos produtos de consumo mesmo, como as mochilas aqui na esquerda, um ponto de fuga é legal também. Então, recentemente eu voltei a estudar a perspectiva bem do início mesmo, sem ponto de fuga nenhum, perspectiva isométrica, lá 30 graus. Eu estava numa aula do professor Juan, inclusive, que eu errei os meus 30 graus, deve ter ficado muito mais para 45. Eu não conseguia fechar mais nada, ficou tudo desproporcional. Mas é muito interessante voltar um pouquinho de vez em quando, né, e estudar coisas mais básicas, porque tem coisas que eu só consegui fazer estudando mesmo, assim, praticando. Aqui tem uma sequência de desenhos que é estudo mesmo, sabe? Não é para bonito, não. É que eu estava tentando desafio mesmo, sabe? Eu vou tentar resolver isso e tentar entender criar na cabeça uma forma de perceber o espaço. É demorado para mim, olha, é muito demorado. Eu juro para vocês, não é me dado de graça saber aonde que vai passar, por exemplo, no desenho da direita em cima, aonde que o plano vai passar na esfera, é a geometria descritiva mais sofisticada que pode entrar na minha cabeça. É muito treino mesmo, sabe? Porque leva muito tempo para tu conseguir perceber. E uma coisa que vocês já devem estar sentindo, se vocês têm que inserir volumes em caixas, a gente se perde nas linhas, né? Lá pelas tantas, simplesmente o desenho nos cansa de um jeito que eu não sei mais que linha que eu tenho que acompanhar. Eu me perco também. E eu continuo me perdendo hoje, né? Tem o dodecaedro aqui na parte de baixo da esquerda. Eu sabia desenhar, a partir de um plano, eu sabia desenhar um pentágono. E daí então eu acho que eu consigo desenhar. E eu tentei muitas vezes, ele começa a ficar mais proporcional aqui. Mas é bem chato de fazer. Só que é o tipo da coisa que dá um prazer enorme quando tu termina, né? Volta a noite de Natal. Sabe, tu olha de novo e o papel tá lá. Eu guardei todos os papéis, assim, eu teria muita dificuldade de encontrar eles, mas eu juro que eu tenho todos. E aqui, eu já estou terminando, eu só queria falar um pouco sobre o Instagram e como as coisas são, né? Então, se vocês olharem aquelas setinhas lá, elas têm 6.500 curtidas, o que para mim é um monte. Para outra pessoa vai ser pouco, para outra pessoa vai ser um absurdo de tão grande. Para mim é um monte. Só que daí, isso é, tipo, segundo ano desenhando, né? Daí no terceiro ano desenhando, eu faço uma coisa que, na minha opinião, é muito mais difícil, muito mais trabalhosa, e tem 500 pessoas curtindo, daí tu pode pensar, nossa, acabou meu mundo, né? Imagina, uma fração das pessoas curtiram, que coisa horrorosa. Mas se eu posso dizer uma coisa sobre redes sociais, assim, usem ela para o bem, assim, ela pode ajudar muito. Esse intercâmbio pode ser muito útil. Esqueçam curtida e seguidor que não... Primeiro que tu pode comprar seguidores se tu quiser, né? Não vai servir para nada, mas tu pode comprar. E as pessoas podem simplesmente não estar vendo, né? O algoritmo muda toda hora, pode ninguém ter visto. Agora, ela, pelas tantas coisas que as pessoas se identificam, elas acabam tendo uma resposta. Então, faz bem pro ego, de vez em quando, saber que um monte de gente curtiu. Mas a gente precisa estar com uma personalidade construída de tal forma que vocês vão continuar fazendo, mesmo que ninguém esteja vendo, né? Então, se vocês estiverem num momento da vida de vocês que
eu tô decidido, eu já sei o que eu quero quando eu crescer, e eu vou continuar fazendo isso, mesmo que ninguém esteja olhando, aí perfeito, aí vocês vão chegar num nível muito bom, e sem querer, vocês vão estar fazendo ter muito sucesso, seja lá no que vocês forem fazer. E aqui só para dizer que eu também costumo emular essa linha maravilhosa que os arquitetos têm, essa linha tremidinha, a coisa mais linda, ela é meio que, ela é precisamente debochada, assim, né? Ela é largadinha. E eu não tenho, eu sou todo preso a minha cintura é tão presa quanto a minha linha, sabe? Aquela coisa, vai no carnaval e mexe o dedinho. Não é natural para mim ter algo mais descontrolado, precisamente debochado. O arquiteto, ele acerta a proporção, mas ele não está nem aí, eu acho. E daí a linha de qualquer arquiteta, de qualquer arquiteto, é a coisa mais linda do mundo, né? A qualidade daquela linha, e ela é tão expressiva, e é uma coisa que eu não fiquei tempo suficiente na arquitetura para pegar por osmose essa linha. E aí, para terminar, eu acho que foi muito bom eu não ter sido tão bom, sabe? Porque eu tô vendo que tem uma resposta boa em rede social, e eu acho que é por isso que eu tô aqui, assim. A jornada, no fim das contas, vale mais a pena do que se eu fosse excelente de cara, sabe? Tem muito canal, perfil que é muito bom, que é muito melhor que o meu, que desenha muito mais, que realmente tem uma qualidade impressionante. Mas eu acho que onde eu posso ajudar é que eu não sabia, eu era ruim, eu era um estudante medíocre, assim, eu não me destacava em desenho, mas eu tinha muita vontade, eu acho o desenho a coisa mais incrível do mundo, e eu entendo a importância dele para minha atividade profissional, mesmo tendo qualquer tipo de CAD hoje, eu sei que isso aqui tem muita diferença, faz muita diferença. Só responder aqui. Outra coisa que aconteceu foi que eu fiquei muito mais tranquilo quando eu comecei a fazer isso, assim, a síndrome do impostor lá, né, aquilo que eu não, puxa vida, eu não sei, né, o que eu tô fazendo aqui, se eu não sou ninguém, ela deu uma acalmada, assim, eu me sinto mais realizado hoje, eu sei que é só o começo, eu sei que eu tenho muito chão pela frente mesmo, mas eu me sinto muito mais tranquilo para continuar do que aquela ansiedade e não, sentindo que não estava cumprindo algum tipo de chamado mesmo, tá mais calmo hoje em mim do que era antes. Descobri que rede social pode ser legal. Eu tinha não gostava mesmo, a exposição não era natural para mim. Eu ainda não faço vídeo aparecendo, eu sei que eu deveria fazer, mas eu não faço. Eu não gosto de fazer stories. João, foi até difícil a gente chamar, porque o teu Instagram era meio incompleto, assim, anônimo. Contato. Aí, assim, a gente curtia, né? Eu comecei a entrar em contato contigo, mas assim, tu até demora mais para responder, né? Assim, a gente vê que tu não é um cara assim que tinha o costume mesmo de usar as redes, né? E depois eu fui vendo, olha aí, ele já botou agora o canal, que não tinha o canal, né? E tal hora apareceu no teu Instagram, então foi muito interessante o que você está colocando aí. Eu era muito refratário mesmo com rede social, né? Muito refratário mesmo. Mas ela que me ajudou a ter constância, assim, querendo ou não, a parte meio que ruim da máquina, de querer produtividade do ser humano, assim, eu acho que para mim foi muito útil, assim. De alguma forma eu encontrei alguma coisa forçou, que né? Funcionou para mim. Pode não funcionar para outra pessoa, mas para mim funcionou essa demanda por ser constante, que a rede social funciona, mas eu sei que é muito de personalidade também, e para mim funcionou, era o que eu precisava, era essa quase que essa escravidão digital aqui, que eu preciso postar, mas
eu já passei vários períodos sem postar e tá tudo bem também, não acontece nada. Eu passo semanas perdendo seguidor e também já não tô nem aí, e eu sei que isso pode ser motivo de crises incríveis para outras pessoas. Mas é isso. Se alguém quiser me seguir, eu ainda uso o Instagram, mesmo assim. E respondo qualquer coisa, viu? Pode perguntar, que eu posso me perder na timeline ali. Se alguém já escreveu há semanas, eu vou ver, às vezes, muito depois, mas eu juro que assim que eu enxergo, eu respondo. Então é isso. Bom, a gente tem umas perguntas aqui. Mel Andrade redigiu aqui uma pergunta para ti, né? Ela pergunta, né, sobre a prática de deixar uma linha errada, né? Ela é professora de artes e vê os alunos com muita dificuldade de lidar com o erro. Pediu para você falar um pouco sobre a relação do erro com o processo de aprendizagem. E tem uma pergunta que é de Ellen, e aí eu vou emendando, que aí você tenta responder as duas. Tá. Ela diz que tem um traço extremamente poluído, muitas linhas ao ponto de ficar difícil de entender. Ela pede um conselho para você. Poxa vida, vamos começar pela Mel, então. As duas são muito parecidas, quer dizer, a natureza da questão é muito parecida, né? Eu acho que essa questão de errar tem dois. Se tu errou muito, realmente tu precisa corrigir, né? Porque vai estar completamente fora e lá pelas tantas não vai valer a pena seguir aquele desenho. Enfim, se tu começou por algum tipo, não sei, começou com um cubo e esse cubo ele nasceu torto demais. Talvez seja o caso de começar outro e tudo bem. Mas às vezes a insistência ela é pior do que a desistência. Então, desiste daquele ali e faz outro. O volume que isso vai gerar talvez seja mais interessante do que aquele resultado meio ruim ali, que tu não vai ficar satisfeito depois, né? E a questão de deixar a linha ruim ou não se importar com alguma coisa que esteja no papel, eu acho que só o tempo também, sabe? E uma coisa que eu demorei muito como estudante é aprender a controlar mesmo. Começa fraquinho, sabe? Começa fraquinho, animal. Por que tu não precisa se casar com essa linha aqui? Começa fraco, mas é difícil a gente se controlar. Quando a gente acha que já está com o volume ali, a gente já vai traçando mais forte, né? Ou quer ver, para não se perder justamente. Mas às vezes só o tempo vai te dar esse entendimento a hora do acabamento é a hora do acabamento. Tu ainda está construindo. Se tu atropelar as fases aqui no teu desenho, tu vai te dar mal mesmo. Tu vai acabar errando e o resultado vai ser o desenho poluído, né? A linha poluída lá da Ellen. Eu treinei muito para limpar a linha, treinei muito mesmo. Foi algo que deliberadamente eu fiz, assim, eu sabia que eu tinha que fazer uma linha mais limpa. E eu treinei muito cubo. Cubo foi um troço que eu fiquei mas muito tempo desenhando e girando o cubo e torcendo o cubo e deformando o cubo, mas sempre tentando fazer ele proporcionalmente um cubo. Não outra forma que não faces, mesmo deformadas, mas com a mesma proporção. E isso eu acho que dá uma certa cancha ali de fazer a linha uma vez só. Faz uma vez e tá bom. E para fazer uma vez, o que eu faço é marca primeiro aonde vai parar essa linha e em inglês eles chamam de ghosting, né? Treina essa linha no ar antes. Faz um movimento sem riscar várias vezes, não é isso, João? Exatamente. A gente treinou em alguns desses aquecimentos, né? Também aquele de marcar o ponto, né? Inicial e final, né? Para tentar acertar, né? É treino, né, João? Ajuda pra caramba, para limpar a linha, isso de marcar onde ela vai passar antes de passar ela, ajuda pra caramba. A Enha está lembrando aqui, né, a importância do aquecimento, é uma coisa que acho que quase toda aula eu falo, né? Gente, ninguém sobe assim, hoje eu vou cantar uma ópera no teatro, né? Sem nunca ter
cantado num coral e sem fazer um aquecimento vocal, né? E a gente tem essa ilusão de que vai chegar e vai desenhar, né? E vai sair lindo, perfeito, porque o desenho é um dom, é uma coisa mágica, né? Parece que você senta e pronto, já sai desenhando, né? Sem nunca ter desenhado antes, tendo parado a vida inteira, ou sem aquecer, né? E aí a gente sempre começa com algum aquecimento, né? E ainda está lembrando aí da importância de manter isso na vida, né? Assim, esses 2.000 desenhos, vamos dizer que tem 2.000 linhas tortas também, né? Tem 2.000 cubos deformados, né? A gente vai precisar de constância, né? Eu acho que a tua fala tem um elemento super importante aí, que é a constância, né? Não procrastinar, né? Resolver encarar o desafio, encarar e ir, né? Acho que foi assim, muito inspirador. Eu acho que eu vou passar esse vídeo dessa gravação para muita gente. Ah, valeu, valeu. Eu só queria dizer para a Enia que eu também esqueço de aquecer. Eu sou péssimo para. Eu sei que eu deveria, mas eu acabo não fazendo. E faz toda a diferença. É uma das razões de que às vezes tu precisa desistir de algum desenho. Tu não aqueceu antes, né? Sim, o que tu achou que estava levando a sério é teu aquecimento. Daí tu errou, né? Obviamente. Mas a ideia da mão pesada ou da necessidade da borracha, eu juro para vocês que passa mesmo. Tem caso também, né, assim, de ansiedade, né, no desenho, tanto, assim, acho que em vários sentidos, de ver logo pronto, né, então, de esquecer ou de tentar pular a estrutura, né, a compreensão dessa estrutura toda para chegar a finalizar, né, acho que tem muito de ansiedade também. E uma coisa que eu já disse para alguns alunos é: gasta energia antes. Se está com muita energia, né? Às vezes a pessoa está com muita energia para desenhar, então gasta antes essa energia, faz muito rabisco, né? Joga fora, aí depois se concentra, né? Às vezes a gente não está no clima também do desenho, né? O desenho pede que a gente entre num estado um pouco mais concentrado, né? Esse estilo de desenho, claro, né? Não é todo desenho, mas um desenho que busca a compreensão das formas, ele precisa uma certa atenção, né? Um estado alerta, mais calmo. Não dá para fazer um desenho analítico rápido, nervoso, né? Ou sem olhar bem para aquilo que a gente está desenhando, né, João? Exatamente. A linha tem isso de... Bom, por isso que a arte funciona, né? Ela reflete muito a nossa emoção e não é a minha praia, pelo menos, querer representar qualquer emoção aqui no meu trabalho. Então, se alguma coisa está errada, se eu estou irritado, não dá. Não tem como. É tão um momento diferente que tu tem que estar para fazer aquilo que não tem como fazer muitas vezes, né? É que nem dirigir irritado. Não deveria dirigir irritado. No mínimo vai fazer besteira ou vai gastar mais gasolina do que deveria, né? E também é bem legal essa parte assim, que você comentou aí sobre o cubo, né? Desenhar vários cubos. E a gente vem trabalhando isso essas 2 últimas semanas, tudo dentro de um cubo, e começa com o cubo para fazer uma pirâmide, começa com o cubo para fazer isso e aquilo. E aí, na verdade, né, tudo essa importância aí, né, desse envolvimento aí do cubo. E outra coisa que eu sempre comento, né, o quanto o Instagram é didático. A gente estava assim, essa semana, a gente vai trabalhar com a caneca. Aí, olha lá, João postou um caso de caneca, tá bem legal. Assim, parecia que estava alinhado. Assim. Nossa, João acabou de postar a caneca, a gente vai trabalhar com caneca, né? É difícil acertar. O ângulo da alça não é fácil. É difícil, Foi exatamente o que a gente trabalhou, né? Esse alinhamento radial. É um ótimo exercício. Um ótimo exercício. A alça é horrível. Eu erro várias vezes a alça. E olha aí, né, Jonatas, que legal, né? Porque o nosso convidado, ele vive se declarando, né? Dizendo que não tem talento, né? Que erra, que tenta 1000 vezes, né? Eu acho isso super bacana, da gente perceber que isso é um trabalho, né? Longo, né? Assim, uma hora a gente vai acertando, né?
vai tentando, uma hora a gente acerta, né? Não é uma coisa que sai de repente, mas também não é impossível, né? E é isso que fica bem claro, assim, com algum trabalho, isso não é nada impossível, é uma questão de analisar, compreender, perceber, aprender a ver, né? Desenhar tem muito do aprender a ver, né? Se permitir ter um tempo para compreender, para criar relações, e não sair, de repente, já riscando o papel todo, né? Achando que entendeu, e no meio do desenho você viu que não entendeu nada está fazendo sentido, as relações que estão no objeto não estão ali, né? Então, tem um trabalho que é um pouco mais organizado, né? Assim, no sentido de alinhar a mente, né? Alinhar a percepção, a visão, compreensão, mas que não é impossível. Não é possível, com certeza. No desenho, esse tipo de desenho, pelo menos, ele com certeza dá para aprender. Tem uma coisa que tu falou agora e eu me lembrei, muitas vezes eu termino o dia e eu sei que eu não estava, de fato, num momento aprendendo alguma coisa, ou que a prática não estava deliberada o suficiente, eu não estava me envolvendo o suficiente para aprender alguma coisa, eu estava só repetindo alguma coisa que eu já tinha feito, e esses dias são ruins, assim, são dias chatos, talvez seja um assunto meio avançado para quem está começando agora, mas lá pelas tantas a gente sente que a gente não está aprendendo de fato, a gente não está fazendo alguma coisa com o envolvimento necessário para tentar acertar aquele desafio. Está só fazendo quase que por fazer e não vai ficar diferente do de ontem. Então, provavelmente fique pior, inclusive. Não tem nem palavra para dizer sobre isso, mas tem um autor chamado, acho que é Robert Greene. Ele tem um livro sobre maestria, no sentido de domínio de alguma habilidade, e ele fala justamente isso, sobre a prática deliberada, assim, tu tem que estar consciente do que tu está fazendo. Se tu não estiver fazendo aquilo com algum tipo um grau alto de envolvimento, tu vai perder tempo e não vai aprender, né? João, acho muito legal essa sua fala, né? A relação entre desenho e é o desenho como uma ferramenta, né? De compreensão mesmo do mundo, de apreensão, né? Mas eu acho que também o teu desenho tem muito a ver com o projeto, desenho que está voltado para uma atividade de projeto, né? Assim, eu acho que a gente também vem enfatizando essa forma do desenho analítico, né? Com a turma, lembrando que eles vão usar o desenho com a finalidade projetual na vida, né, na carreira deles, né, ou na vida de arquitetos, enfim, né? Claro que arquitetos às vezes trabalham em diferentes escalas, e por isso a gente começa com a escala do objeto, mas também entendendo que, dependendo da escala, mudando a escala, tudo é um objeto, né? Se você está longe o suficiente, tudo, né? Esse desenho de objeto serve para tudo, né? Aí a gente tem poucos minutinhos assim, eu queria explorar esse lado que é do desenho como uma atividade projetual, né, também, não só compreensão, mas possibilitando a imaginação, né, possibilitando trabalhar a imaginação. Eu acho que a professora da terrível matéria de geometria descritiva quer falar, eu vou deixar ela falar antes. Fala aí, Adriana. Com você, porque ela entrou com o link que a gente tinha. Boa noite a todos. Desculpa a intromissão aí, peguei do meio para o final, mas Cecília que apresentou seu Instagram para mim e foi muito lindo de se ver, porque realmente é bonita a geometria descritiva que você trabalha no seu desenho, né? Quanto que é fabulosa ali, quando você faz intuitivo. Eu venho da Escola de Belas Artes, né? Sou designer de interiores, né? Então eu vejo muito meus colegas de design de produto, né, e design gráfico, desenhar como você desenha, e eu vejo que eu acho que é uma fala que você falou, que a persistência do desenho ali,
por mania até, a gente em Belas Artes, a gente está lá assistindo uma aula teórica, principalmente, a gente está com o caderninho desenhando, né? E essa mania que a gente cria faz com que a gente limpe o desenho cada vez mais, como você estava falando, né? E lógico que é nítido que seu olhar está extremamente aguçado no observar, né? Do entender que pegando uma caneca, como você estava falando, a alça, né? Como é que ela fica, né? O quanto que a gente tenta ensinar isso para nossos alunos, né, Luciana e Cecília, né? E o quanto que é necessário essa observação, né? E engraçado que aí queriam colocar uma coisa que é o quê? Quanto mais a gente desenha, mais a gente consegue aguçar esse olhar, né? A gente entender detalhes, né? Eu ensinando aos alunos desenhar folhas, plantas, aí os alunos reclamando comigo que não queria desenhar, eu disse, nossa, mas para você projetar um jardim, você precisa saber desenhar, você precisa entender as texturas, né? Você precisa pegar lá na planta, você precisa observar, né? O quanto que essa observação é necessária para chegar em um nível, né, como o seu, e quanto que a prática é necessária. Só passei mesmo para te dar um parabéns, e que já estou sua fã lá, seguindo no Instagram, achei ótimo. Obrigado. Sabe, respondendo a Cecília, mas complementando a tua fala, uma das coisas que eu queria, quando eu comecei a desenhar, era justamente isso, que eu conseguisse usar o desenho como uma ferramenta de comunicação, assim, eu conseguisse desenhar uma coisa que não existisse, mas para isso eu preciso de muito desenho de observação antes, para treinar justamente essa capacidade de registrar alguma coisa que não está lá, mas que eu preciso... Não é só pensar a respeito, é completamente diferente e é um tipo de coisa que a gente não costuma fazer. Criar um banco de imagem, né, na sua mente. E não só isso, mas transformar isso em um desenho numa superfície plana depende desse monte de técnica que vocês passam para os alunos, e que essas técnicas estejam já tão aprendidas por cada um, que na hora de se comunicar de fato, de usar o desenho como uma ferramenta que vai... Eu planejei alguma coisa que não existe ainda, e eu vou te contar como vai ser por uma planta. Só que quando eu desenhar, vai ficar exatamente igual ao que eu tinha pensado. Isso leva muito tempo, a gente não se dá conta do tanto de tempo que leva para a gente conseguir botar num papel aquilo que a gente tinha pensado. E quando eu comecei, esse era um dos meus grandes desafios, assim, era conseguir usar o papel, o desenho, como uma linguagem de fato, que eu conseguisse colocar ali algo que outra pessoa conseguisse entender. E sem muito ruído nessa comunicação, assim, que fosse claro o suficiente. Sem ambiguidade, né, João? Há 3 anos atrás eu não tinha essa clareza, eu não conseguia fazer, sei lá, desenhar um sofá e colocar 2 ou 3 legendas ali para que tecido que ia aqui, que tecido que ia lá, e a outra pessoa entender isso. Hoje eu já consigo um pouco melhor, mesmo que o sofá não exista ainda. Nossa, perfeito. Luciana, eu já falei demais. Me corta. Não, eu só ia por último comentar, né? Essa parte que ele falou da geometria descritiva, né? Porque ele comentou lá no meio da geometria descritiva e na verdade, a minha essência é ser professora de geometria descritiva, né? Eu estou engatinhando como professora de desenho de observação. E aí, realmente, os alunos, quando vão começando na descritiva, para que eu quero isso, né? Eles não entendem, né? E realmente dá uma visão tridimensional, assim, absurda, né? Eu estava hoje fazendo exercício aqui do cilindro seccionado com um cone oblíquo, apoiado e tal. E aí, uma loucura. E aquele bando de linhas, 3 folhas a 3, e assim... Realmente é bem interessante, né? Toda essa relação, né? E aí, até falando assim, eu adoro os isométricos também que você faz, né? Apresenta lá. Mas, enfim, acho que a gente, assim, não gastamos o nosso cartucho, tá? Te convidando aqui. Que bom que nós te convidamos, né?
Não sei se alguém ainda quer colocar mais alguma coisa, mas assim, já adiantando, a gente queria agradecer e até comentar, né, o quanto você é querido, porque a gente viu aqui seus colegas, seus alunos, né? E que bom que você já completou lá seus dados no Instagram, porque foi uma dificuldade para a gente. E a gente ficava, onde será que João trabalha? O que será que ele faz? E a gente fica só tinha João Aguiar, aí você joga no nome. Não tinha nem o nome completo. Meu Deus, quem é essa criatura? Não tinha Lattes, não tinha nada. Mas, cara, esse João tem que ser professor de alguma coisa, tem que ser professor de design, alguma coisa assim. Aí a gente saiu caçando você na internet. Aí tinha outra, assim, aí ela começou a te convidar, ele, não, eu não me sinto à altura para isso. Eu falei, como? Aí eu, Ana, como não? Ele tem 23 mil seguidores, como é que ele não pode? Não tem a altura para isso, não. Vamos insistir. Ainda bem que nós insistimos. Eu que agradeço vocês. Foi incrível, mas realmente o que eu tenho de coisa desatualizada na internet. O LinkedIn é um que ele não existe para mim. Eu não sei o que eu faço lá ainda. Eu acho que lá eu ainda sou estagiário numa pizzaria, talvez. Eu nunca lembro de atualizar e é o tipo de coisa que tem que estar atualizada, né? Então fica de dica para vocês, quem tá atrás de emprego, trabalho, oportunidade, atualize suas redes sociais, assim. Deixa o meu Lattes bem desatualizado aqui, que é só para professor, mas as redes sociais que valem, atualizem, por favor. Não façam que nem eu. Eu também sou uma péssima de redes sociais. O pessoal está perguntando se vai ter outros encontros. A gente faz 2 por semestre, ainda vamos para o próximo, mas assim, eu também sou péssima de redes sociais, então quem me ajuda aí, coloca aí o Instagram do Multigraf, que é um grupo de pesquisa. Não, Luciana, não pode ser assim. Entrou no Instagram. Coloca aí o link, que eu tenho a maior dificuldade de colocar link do Multigraf. Isso, e aí, porque o Multigraf, nosso grupo de pesquisa, pessoal que veio, né? Pessoal que não é UFBA, se quiser acompanhar os próximos Conversa Ilustrada, né? Sigam aí o Multigraf, que aí a gente deve anunciar daqui a um mês, mais ou menos, o nosso próximo encontro, nosso próximo convidado, né? Vamos ver, estamos dependendo de resposta ainda, né? De aceite, não temos confirmação para dizer quem é, tá? Mas vocês acompanhem, que em breve a gente vai estar anunciando um próximo encontro. Maravilha. E, João, assim, obrigada demais. A gente ficou muito feliz com o seu aceite. E a gente, assim, no escuro, porque nunca tinha falado contigo, não te conhecia, né? Assim, de jeito nenhum. Até tinha dado a deixa. Se precisar, né? Vamos fazer uma reunião antes. E você super tranquilo, né? Desenrolou sozinho e tal. E foi ótimo te conhecer, adorei te conhecer agora de verdade, assim, remotamente, mas te conhecer de verdade, trocar uma ideia, né? Saber como vocês estão desenrolando aí na universidade de vocês também, né? Deu para a gente já trocar uma ideia aqui antes do pessoal chegar, né? Então, vou continuar seguindo, né? E agora, assim, a gente vai fortalecendo também os laços, né? Espero que vocês possam aparecer para um próximo Conversas, trocar mais ideias sobre desenho, né, e suas diversas aplicações na arquitetura e em outros campos de projeto, né, em outros campos criativos. Maravilha, eu que agradeço. Pode deixar que eu vou divulgar os próximos e se for numa noite de terça-feira, eu assisto com prazer. Perfeito, João. E a todos que estiveram aqui, assim, muito obrigada mesmo. A gente agradece aqui a boa audiência que a gente teve. E em breve a gente vai estar com essa gravação no nosso canal no YouTube.